Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo dos limites, falando agora dos limites no infinito. Antes, porém, vamos fazer uma definição intuitiva do que a gente vai estudar e resolver exercícios, e com essa definição é que a gente vai usar como ferramenta para prosseguir nos nossos exercícios. Eu pego o exemplo 1, que ele é o fundamental para nós definirmos o limite aí tendendo ao infinito, e penso da seguinte forma. Eu vou destacar aqui o 1. Pense o seguinte, o 1 é um número infinito, ou seja, não dá para a gente determinar este número, obviamente, se ele é infinito, não dá para a gente ter a certeza de quão grande ou quão pequeno que eu quero dizer, quão grande negativamente ou quão grande positivamente ele é, ok? Então, eu vou fazer uma noção intuitiva pensando no seguinte: suponhamos que o limite, que o x seja 10, porque nós estamos pensando em números grandes, tudo bem? Vamos fazer uma gradação desses números grandes. E aí você vai observar o seguinte: quando x tende ao infinito, quando você divide um número 1 por 10, por exemplo, você encontra, é um número maior que 1, né? É maior, logo estamos pensando, caminhando para o infinito. Nós teremos como resultado 0,1. Eu quero fazer um teste e aumentar esse denominador. Então vamos pensar em 1 dividido por 10 por 100, ok? Que é o mesmo que 10 ao quadrado. Note que a cada vez que eu aumento o meu denominador, eu me aproximo cada vez mais de quem? Do zero. 0,01. Estamos nos aproximando do zero. Imagine que ao invés de dividir por 100, a gente vá e divide o 1 por 1000. Lembrando que nós estamos trabalhando com a tendência para o infinito, ou seja, nós estamos dividindo uma constante por um número muito grande. Nesse caso, positivamente, mas ele poderia ser negativo. Se ele fosse negativo, também não mudaria, porque ele seria muito grande, só que negativo. Perfeito? Então, teremos aqui 0,001. E se porventura a gente tentasse dividir 1 por 10.000, note que estamos aumentando numa gradação o denominador. E o resultado da divisão de 1, da constante, né? Por assim dizer, pelo denominador cada vez maior, ele se aproxima ainda mais de quem? Do zero. Então, essa é a noção intuitiva que você deve ter. Uma vez que o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, a resposta que nós vamos dar, ela vai tender a zero. Não vai ser igual, ela vai se aproximar cada vez mais do zero. Ok? Então, com essa ideia intuitiva que nós fizemos aqui, testando alguns números,
a gente vai pensar nos outros exemplos. O exemplo 2, por exemplo, eu tenho o 1 dividido por x mais 3. Pense, eu tenho o 1 dividido por um número muito grande, infinitamente grande, somado a mais 3 unidades, que não vai mudar em nada o tamanho, praticamente não vai mudar em nada o tamanho do meu infinito aqui. Logo, zero a resposta. Tende a zero, ok? Fazendo o exemplo 3, pense, eu tenho 4 dividido por x menos 8, quando x tende ao infinito. Observe o seguinte, quando eu penso que o 4 está dividido por um número infinitamente grande, e aí eu tiro desse número 8, não vai fazer diferença. Eu vou continuar dividindo o 4 por um número muito grande, infinitamente grande. Logo, zero como resposta. Tende a zero, ok? Essa divisão, ela se aproxima de zero. Exemplo 4, se eu tenho o 12 dividido por x mais 2, o limite de 12 sobre x mais 2, quando x tende a menos infinito. E aí você observa, eu estou dividindo o 12 por um número infinitamente grande, porém negativo. Ou seja, se ele é infinitamente grande, porém negativo, ele está se aproximando do zero, porém à esquerda, certo? E adicionar 2 unidades a esse número infinitamente grande à esquerda não vai mudar em nada o nosso número que é infinito à esquerda, ok? Então, zero. Do mesmo modo, nós vamos raciocinar o seguinte, eu quero o limite de 2 sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito. Pense, eu vou dividir o 2 por infinito, eu já vou obter zero. E agora, se eu divido o 2 por infinito ao quadrado, eu estou aumentando ainda mais, digamos assim, esse número, né? Porque ele vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Uma multiplicação por ele mesmo, o infinito vezes o infinito. Então ele é maior ainda. E vou dividir esse 2 por um número maior ainda do que o infinito que está aqui. Porque é infinito ao quadrado. Então eu vou obter um número muito maior. Logo, tende a zero. Ok? Feito isso, nós vamos resolver alguns exercícios que eu propus aqui, que nós trouxemos para vocês aqui. São questões do Guidorizi, enfim, questões de livros de cálculo que a gente traz para a gente discutir aqui. Pense no seguinte, quando eu tenho o limite, quando x tende ao infinito de, aqui não está separado não, tá? De 2x mais 4 sobre 5x menos 2, nós não vamos fazer essa substituição, evidentemente, mas se a gente pensar em substituir, vai ficar 2 vezes infinito mais 4, que significa infinito, porque infinito mais 4 é infinito, e 5 vezes infinito, que é infinito, menos 2, que continua sendo infinito. E aí nós vamos ter aqui uma indeterminação, infinito dividido por infinito. Então o que acontece? Quando nós nos deparamos com um limite de um número racional, né? de um polinômio que é um quociente, né? É o quociente de 2 polinômios, né? Ou na verdade binômios aí, né? Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que, e aí a gente está usando um método formal,
para a gente chegar à nossa solução, que é o que nós vamos usar aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Porque existe outra forma de se resolver mais simples do que essa? Até existe, mas é muito importante que você entenda esta forma. Esta forma, ela vai ser muito importante para você entender por que da forma mais simples para resolver, certo? Então, a partir dessa complexidade, você chega à conclusão que ela é muito mais simples do que a gente pensa. Então, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte, é você pegar, dividir, nesse caso, nós temos expressões com grau iguais, né? O grau aqui é 1 e aqui também é 1. Então, a gente vai dividir tanto a expressão de cima quanto a de baixo por x. Ou seja, colocar o x em evidência. Então, a gente vai fazer... Ah, mas Márcio, o 4, o x não é fator comum do 4. O x não é fator comum para que eu possa colocar o x em evidência. Mas nós vamos admitir que, teoricamente, né, exista um x para a gente colocar em evidência ali. E isso é um artifício algébrico para que a gente possa resolver e sair desse imbróglio. Então, olha só, nós vamos ficar com o limite quando x tende ao infinito de quem? De x, coloquei o x em evidência, né? E aí eu vou dividir toda a minha expressão ali, ó, por x. Vou ficar com 2x sobre x mais 4 sobre x. E no denominador, a gente vai fazer a mesma coisa, porque nós temos ali um denominador que é 5x menos 2. Eu vou colocar o x em evidência, forçando a barra a aparecer. Olha o que nós estamos forçando, ó. Aparecer essa expressão aqui, ó, o limite de 1 sobre x, porque ele já é de nosso conhecimento, que ele tende a zero, ok? Então aí nós vamos ter 5x sobre x menos 2 sobre x. Beleza. De cara, nós podemos cancelar esse com esse, né? Podemos cancelar este com este também. E este com este. E aí, a gente vai obter o seguinte limite. Quando x tende ao infinito, em cima ficou 2 mais 4 sobre x, e embaixo ficou 5 menos 2 sobre x. E aí, é bom que a gente lembre da propriedade de quando eu tenho o limite de um quociente, isso vai ser igual ao quociente de dois limites, tá? Então, nós vamos separar numerador e denominador por expressões relacionadas ao limite, tendendo a separar no modo de dizer, e escrever o numerador como limite e o denominador como limite também. Então, ó, vamos escrever assim, limite quando x tende ao infinito, em cima eu vou colocar 2
mais 4 sobre x, e no denominador eu vou colocar o limite quando x tende ao infinito. Essa, lembrando, é a maneira formal da gente resolver esse tipo de questão. Algo que nós já vimos ali, já deu para perceber. Ó, uma constante dividido por x, se eu tenho o limite de uma constante dividido por x e o x tende ao infinito, o limite dessa função vai tender a zero. Então, aqui a gente faz assim, esse tende a zero e este tende a zero. E aí nós vamos tirar, substituindo agora, chegamos à solução, que eu acredito que vocês entenderam, que não é tão difícil assim. O limite de uma constante é a própria constante. Limite de uma constante é a própria constante. Eis a resposta. Não é uma coincidência. Um macete aqui, caso você não vá fazer um exercício que seja formal, que seja dissertativo, não é coincidência que deu 2/5. Observe aqui, ó, quando você tem duas expressões, numerador e denominador, de mesmo grau, você vai fazer essa razão aqui, ó. O resultado é essa razão aqui. Mas, lembrando o seguinte, que seu professor pode cobrar a maneira formal de se achar o limite quando o x tende ao infinito ou ao menos infinito, se for o caso, ok? Então vamos para a próxima questão, que ele fala sobre o limite quando o x tende ao menos infinito. Ficou um pouquinho borrado aí, mas a gente vai consertar. Então olha só, vamos usar o mesmo raciocínio e aí a gente vai colocar, lembrando aqui, ó, as variáveis tanto do numerador quanto do denominador, as expressões têm mesma variável, mesmo grau, né? As duas expressões, numerador e denominador, têm mesmo grau. De cara, já dá para perceber que o resultado vai dar 1/2. Perfeito? Então, ó, porque 2 dividido por 4 dá 1/2. Então, ó, nós vamos descobrir isso formalmente. Isso é igual ao limite quando x tende a menos infinito, de que eu vou colocar o x ao quadrado como fator comum em evidência e vou dividir a minha expressão todinha ali, x ao quadrado menos 5x mais 1, vou dividir por x ao quadrado. Esse artifício, pessoal, ele é bem tranquilo de compreender, uma vez que quando você multiplica e divide, você não está alterando, na verdade, a expressão, certo? A expressão do numerador aí, esse polinômio aí. Então, ó, dividido, mesmo processo, aqui eu coloco x ao quadrado em evidência, e aí eu tenho 4x ao quadrado mais 5x mais 2, e vou colocar todos eles dividido por x ao quadrado, que é nosso fator comum que nós colocamos em evidência. Mesmo ele não sendo comum aos outros termos, nós estamos forçando a barra aqui. Pois bem, de cara, a gente pode já cancelar este com este,
Podemos cancelar este com este, este com este. Este aqui eu posso cancelar com o expoente. Esse aqui eu posso cancelar com o expoente. E esses dois aqui não há simplificação. E aí a gente vai lembrar da propriedade de o limite de um quociente é o quociente dos limites. E aí a gente vai ter o quê? Limite quando x tende a menos infinito. Do que? E aí a gente já vai tirar as conclusões que nós vamos ter ali. De quê? De 2 menos 5 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Isso tudo dividido, aqui tem uma igualdade, né, pessoal? Pelo limite, quando x tende a menos infinito, de quê? Aqui eu tenho 4 mais 5 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. E aí a gente já pode perceber o seguinte, este aqui nós já sabemos que ele tende a zero, este aqui também tende a zero, este tende a zero, e este aqui também, eu estou dividindo um número por um número infinitamente grande, mesmo que tenha um sinal negativo, né? Aliás, o x ao quadrado torna o infinito positivo, então eu estou dividindo o 2 por um número infinitamente grande, pelo lado positivo. Aqui estou dividindo o 5 por um número infinitamente grande, mas pelo lado negativo, ou seja, lado não, isso aqui não é limite lateral, no sentido negativo, ou seja, ele é um número negativo e infinitamente grande, ou seja, tendendo a zero. Ele está se aproximando do zero, só que à esquerda, certo? E esse aqui está se aproximando do zero, só que à direita, porque ele é positivo. Então, nós ficamos como a resposta 2 sobre 4. Daí, simplificando, 1/2. 1/2. Como nós vimos anteriormente. Bom, por essa aula, nós vamos ficando por aqui e vamos dar continuidade numa próxima aula nos outros exemplos, os quais eu quero trabalhar com vocês com mais exemplos mais, vamos dizer assim, elaborados, mais, que exige mais raciocínio matemático para que vocês cheguem à solução. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acredite, esse conteúdo é um conteúdo que muita gente tem muita dificuldade, principalmente no primeiro ano, no primeiro período da faculdade. Muitos alunos até desistem da faculdade por ser uma faculdade, por exemplo, administração, contabilidade, veterinária, zootecnia, pensam que vão estudar apenas a parte específica do conteúdo e acaba se deparando com um cálculo
e o cálculo não é tão difícil assim, desde que você tenha uma base, a base elementar e a base antecipada. Procure estudar antes de você pegar aí o primeiro ano e aí, de repente, o primeiro período e tomar bomba na disciplina, ok, pessoal? Até a próxima videoaula, bons estudos para todos vocês e vamos que vamos!